No cerrado vou cantar, juventude a se encontrar. Que pode é nosso som, na batida segue o tom. Bem-vindos ao segundo episódio do PECPod, essa importante iniciativa da Secretaria de Estado da Educação em parceria com o Centro de Mídias, que gentilmente nos recebe para que essa gravação aconteça, acolhendo estudantes destaques da produção textual no 8º concurso literário de redação. Vocês puderam perceber que o PECPod é uma iniciativa que visa tão somente valorar e conferir protagonismo às escritas argumentativas dos nossos estudantes da rede pública. Nesse episódio, nós iremos discutir sobre a cultura goiana, notabilizando as manifestações artísticas e folclóricas que permeiam a nossa identidade, não é? E, por que não dizer, uma viagem pelas raízes profundas que alimentam a alma goiana, explorando a riqueza da cultura que nos define de uma forma muito assertiva. No episódio anterior, falamos sobre o preconceito linguístico e a importância de se valorizar as diferentes formas de expressão, tanto no que diz respeito à linguagem falada, como também à linguagem escrita, que encontramos não apenas em Goiás, mas em todo o Brasil. Agora, o nosso desafio é mergulhar nas tradições, nas histórias e nos costumes que fazem parte do nosso estado e que definem o nosso cotidiano e que nos conectam com o passado. Este episódio é um convite para você, para redescobrir as raízes de Goiás, desde as festas populares e as manifestações artísticas, até as culinárias, que trazem os saberes e os sabores ancestrais. Vamos falar também sobre os elementos culturais que nos definem, mas também como nos unem como povo, mantendo vivas as tradições que foram passadas de geração em geração. Como eu pontuei inicialmente, nós estamos aqui ladeado por estudantes que se destacaram na modalidade de produção de texto, e o nosso bate-papo, a nossa prosa goiana, vai versar exato e precisamente sobre os textos que esses estudantes produziram, né? Cada um à sua maneira, com a sua singularidade, com o seu traço idiomático específico, trouxeram uma importante reflexão, justapondo a obra de Bariane Hortêncio, nosso autor homenageado, com temas transversais da contemporaneidade. E eu queria começar o nosso bate-papo já solicitando a participação do Vinícius Henrique, ele que é da CRE Goiânia, que foi orientado pela professora Maria Quitéria da França Barbosa, para que fale um pouco sobre o processo criativo por trás desse texto, os desafios contidos e, mais do que isso, de que maneira que as manifestações culturais atravessam a existência de um jovem, não é? Um jovem de ensino médio, que muitas vezes é um público refratário a essas temáticas. Queria ouvir um pouquinho, Vinícius, como que você produziu esse texto e quais foram os desafios. Muito bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia a vocês que também estão aqui e para quem está vendo também, né? Primeiro de tudo, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando, por ter esse lugar aqui, para a gente estar tendo essa conversa, e também porque esse é o primeiro concurso que eu participo, então é uma oportunidade muito grande para mim. E assim que eu vi o edital, que eu vi lá o que a gente poderia abordar no nosso texto, eu vi patrimônio cultural e eu pensei em logo fazer uma análise crítica sobre patrimônio cultural goiano. Que é o seguinte, eu comecei a pensar na história do nosso estado e logo na introdução do meu texto eu começo a pensar em Goiás e dividir a história de Goiás em 3 períodos. Eu vou falar primeiro que houve esse Goiás anterior ao Goiás, ou seja, esse território que a gente está aqui, só que ele não se chamava Goiás ainda, que é um território dos povos originários que habitavam aqui e ainda habitam até hoje em dia. E, posteriormente, o Goiás, em processo de Goiás, que vai ser esse território quando as bandeiras começam a adentrar aqui no século XVII, e também o Goiás consolidado, que é esse Goiás que, já nomeado Goiás, ele vai correr assim, ao longo do século XX até a atualidade. E olhando para esses séculos de história que o nosso estado tem, eu percebi 2 paulistas que eles são separados por um espaço temporal gigantesco, que, à primeira vista, eles não têm nada em comum, a não ser o fato de serem paulistas.
E eu parei e pensei que o Anhanguera e o Bariane Hortêncio eu poderia estabelecer uma relação entre eles. Mas eu percebi que onde eles se encontram é justamente onde eles se afastam, nas diferenças entre eles. E para continuar o desenvolvimento do meu texto, antes de mais nada, eu tinha que, antes de explicar essa relação entre o Anhanguera e o Bariane Hortêncio, eu precisava explicar quem são essas pessoas. E primeiro de tudo, Anhanguera é uma alcunha que ela vai ser dividida entre pai e filho, ambos chamados Bartolomeu Bueno da Silva. E eles foram bandeirantes responsáveis por um apagamento cultural violentíssimo contra os povos originários aqui, esses povos desse Goiás anterior ao Goiás. E, em contrapartida, a gente tem o Bariane, o Valdomiro Bariane Hortêncio, que ele vai chegar aqui em 1938, aos 15 anos dele. Ele vai chegar aqui, ele foi estudante do liceu, então, aqui a gente já vê que são pessoas que fazem parte da história do nosso estado de alguma forma. E o Bariane, ele vai dedicar a vida dele a fazer esse trabalho de resgate, de valorização, de exaltação da cultura goiana por meio da arte dele, principalmente pela literatura. Então, a gente tem aqui dois contrapontos, né? Um responsável por um apagamento cultural violento e outro por uma exaltação da cultura goiana. E olhando para isso, eu notei o título do meu texto, o tema que eu abordaria ali, né? Que eu chamei de... É uma contradição que eu chamei de A Grande Contradição do Pedestal Goiano. O que acontece? Eu ando de ônibus todos os dias, eu pego o eixo Anhanguera todos os dias e quase diariamente eu passo aí na Avenida Goiás, onde ali na Praça Bandeirantes a gente tem um pedestal com a estátua do Anhanguera, que foi um presente da USP aqui para Goiânia. E olhando para aquela estátua, eu não posso deixar de pensar no que ela representa ali. Hoje mesmo eu desci lá na Avenida Goiás e eu olhei para essa estátua e pensei mais uma vez nisso, que é aquela estátua, naquele alto pedestal, em que a gente tem um bandeirante, o Anhanguera, em que ele está com... Em uma mão ele segura uma bateia, na outra mão ele segura um bacamarte, uma arma. E eu fico pensando que, em uma mão, ele segura o ouro, os metais preciosos, os objetivos principais das bandeiras, e na outra ele segura a violência e esse apagamento cultural com o bacamarte. Ele segura nessa outra mão dele o sangue derramado dos povos originários que estavam aqui quando as bandeiras chegam aqui, nesse Goiás em processo de Goiás, que iria se chamar Goiás. E aí eu paro e penso que talvez a gente possa substituir a pessoa nessa estátua. Talvez seja a hora da gente homenagear outras pessoas. O meu texto, a reflexão principal dele, é para a gente parar e pensar no patrimônio cultural goiano. O que é patrimônio cultural goiano? A quem estão depositadas as nossas homenagens. Então, eu penso que talvez, nesse pedestal goiano, a gente possa colocar alguém que, chegando aqui aos seus 15 anos, dedique os próximos 85 anos da sua vida a esse resgate cultural. E eu gosto muito da forma como eu encontrei para falar isso, que o Bariane, ele faz a cultura goiana florescer na arte dele. Enquanto o Anhanguera, ele é um sinal de um desflorar cultural. E é muito interessante quando você traz essa questão do pedestal, né? Porque é uma metáfora para pensar as questões que você levanta, porque esse silenciamento, ele não é apenas o silenciamento dos povos originários. Mas, por exemplo, quando você analisa na literatura contemporânea o apagamento, o ostracismo de mulheres, principalmente de mulheres negras na literatura, isso fica evidente. O quanto que, muitas vezes, a historiografia oficial, o cânone literário, ele oblitera dos seus anais, dos seus escritos, figuras que são tidas como marginalizadas pela história, né? Então, o texto ele faz esse movimento interpretativo entre uma metáfora de uma figura histórica que é reverenciada, né? Mas que, ao mesmo tempo, essa deferência denota para o apagamento que está implícito e contido nele, certo? Para continuar a nossa discussão,
eu já quero ouvir a Késia, né? A Késia Cardoso, ela que é da Cresceres, foi orientada pela professora Daniela Loane, do Arte Brito Monteiro. E na mesma perspectiva, Késia, como que você, enquanto estudante, né? Uma jovem do ensino médio, e muito interessante, a única mulher desse episódio, como que você enxerga esses silenciamentos e de que forma que o seu texto também contribuiu para esse debate? Bom dia, querida. Bom dia a todos que estão presentes aqui e a todos que estão nos ouvindo. Primeiramente, eu também queria agradecer ao grupo de pesquisa a qual eu faço parte, o GP Saca, que me ajudou muito na minha perspectiva de escrita, de crescimento pessoal dentro do conhecimento. E o meu texto, diferentemente, ele foi focado mais na área de linguística, escrita e literatura. Sim. Como atualmente a literatura goiana ela foi tão desvalorizada, porque a internacionalização de cultura, os estudantes atualmente preferem livros de fora do que os livros escritos nacionais. De massa, né? Isso. E a forma como atualmente está sendo introduzido na nossa escola a literatura e a escrita aos alunos, de uma forma que acaba privando a criatividade dos alunos. Aí eu fiz essa intertextualidade com o Bariane Hortêncio, que é uma grande figura da nossa literatura goiana, trazendo a analogia de que os estudantes, que futuramente se tornarão novos escritores e leitores, estão perdendo seu brilho. Claro. E quem é que vai ocupar essa vaga deixada pelo Bariane Hortêncio e se tornar grandes escritores da cultura goiana, sendo que não tem esse apoio, essa visualização, essa ajuda, essa criatividade despertada dentro de sala de aula. Meu texto foi mais voltado para esse âmbito. E é tão interessante, né, Késia, quando você traz essa perspectiva de uma literatura, muitas vezes, alardeada em sala de aula, mas que não está contextualizada com a realidade do estudante. Eu sempre me preocupo, por exemplo, com o fato de nós não termos os nossos livros didáticos, e até mesmo no suporte pedagógico que o professor tem em sala de aula, referências sobre Leodegária de Jesus, por exemplo, né? A primeira pessoa a publicar um livro de poemas no estado de Goiás, e que não aparece, ela não está presente. Felizmente, a gente percebe nos últimos anos uma difusão da escrevivência de Leodegária de Jesus, mas ainda assim é um nicho muito específico, né? A academia que se dedica a ela, em especial, né, a cidade de Goiás, que ela também tem uma relação profunda, contemporânea de Cora Coralina, mas que simplesmente não ressoa, né? E esse não ressoar diz muito, né? O silenciamento, ele tem uma perspectiva que é muito clara para nós, né? Não acessar essas narrativas, não acessar essas histórias, diz muito de quem muitas vezes não quer promover consciência de classe, tá bem? Bom, e vamos avançar que a nossa prosa continua. E eu já quero ouvir o João Gabriel Gonçalves da Silva, ele que é da CRES, cidade de Goiás, para quem está falando de Leodegária de Jesus, nada melhor que ouvir um contemporâneo, né? Cidade de Goiás, ele que foi orientado pela professora Natália Ferreira Santos de França. E aí, João Gabriel, como que essa discussão, esse debate, ele ressoa no seu texto? Quais as referências literárias que você conseguiu trazer para a sua reflexão? Fala um pouquinho para nós sobre esse processo de escrita. Olá, bom dia a todos. Então, meu texto foi focado principalmente no folclore goiano, que infelizmente vem sofrendo um apagão na sociedade. E eu trago no meu texto que o porquê nós devemos estudar o folclore apenas no mês do folclore. Que é uma questão, inclusive, muito interessante, né? Porque nós temos um calendário simbólico com datas e que me parece que a discussão redunda apenas no cumprimento dessas datas, como se a discussão não pudesse acontecer de forma mais transversal, né? Sim, e como é dito na Constituição Federal, todos nós temos direito à cultura. E a partir desse momento que nós temos direito, nós também podemos cobrá-la. Cobrar essa cultura. Sim. Então, nós, jovens, que devemos correr também atrás dessa cultura para não ser apagada. O meu texto, eu me inspirei muito nas obras do Bariane Hortêncio, um grande folclorista aqui para o nosso estado, né? Que, apesar de não ser goiano, se tornou goiano ao decorrer de sua vida.
Então, eu trago assim, que a gente não pode esquecer esse ponto importante do nosso estado, que é o folclore. Então, se nós queremos, principalmente nós jovens, devemos correr atrás dessa grande cultura que nós temos para não ser apagada. É muito interessante te ouvir, porque um dos desafios que eu enfrento em sala de aula, muitas vezes, quando eu trabalho o gênero dissertativo e argumentativo, é que vocês sabem tão bem quanto eu que o parágrafo conclusivo, ele exige, pressupõe a intervenção social, que é o parágrafo onde o estudante, ele mobiliza frentes de reflexão a partir do tema e propõe uma contrapartida, né? E é muito interessante ouvir você falar sobre essa corresponsabilidade do jovem, né? O desafio de trabalhar um concurso que revisita as goianidades, que explora esses silenciamentos, que descortina saberes, que não fazem parte, usualmente, do cotidiano de um jovem, acho que é um desafio fundamental, né, para nós, professores, e vê-los, né, com essa articulação, vê-los com essa consciência, seguramente denota, né, que esse olhar para o futuro, sobre como manter as raízes culturais, é algo realmente imprescindível e que norteia a nossa existência, né? E para fechar o nosso bate-papo, né, porque senão a gente ficaria aqui discutindo manhã adentro, mas nós temos um tempo, o querido Wilney Machado, da CRE Formosa, ele que foi orientado pela professora Gláucia Mariano Galvão. Queria te ouvir um pouco, mediante tudo que nós discutimos, falar um pouco sobre a sua escrita, como que esse tema do concurso apareceu para você em sala de aula e quais as reflexões que você procurou trazer para o texto condicionadas à cultura goiana. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Eu fiz um apanhado de tudo isso um pouco, que os colegas falaram. Esse tema surgiu na minha cabeça, tipo, numa conversa de casa mesmo. Minha mãe ali ia para São Paulo. E a gente foi parar para pensar o que a gente pode levar de Goiás para outro lugar. Porque Sim. Você vai no sul, você traz uma coisa de chimarrão, você vai para o Nordeste, você traz uma concha, um colar, alguma coisa. E Goiás você leva o quê? Quando a gente foi pesquisar, a nossa cultura ela foca em algumas cidades que vão render ali um lucro econômico maior para o estado, como Pirinópolis, Caldas Novas, Sim. Chapada dos Veadeiros. E, de certa forma, isso acaba se tornando muito redundante. Nossa cultura é muito mais que isso. Goiás, ele hoje tem 246 municípios. E, tipo, você pegar toda a história de um estado e colocar somente em cima de 3, 4 cidades, é muito pouca coisa. Eu tentei trazer no meu texto também sobre a questão que Goiás, ele é um caldeirão de culturas. Sim. Assim como todo o país, né, no geral. Claro, claro. Goiás, ele tem uma imigração no século XVIII e XIX de paulistas, mineiros, de italianos, Sim. de sulistas aqui mais na década de 70, 60. Então, Goiás, ele acaba tendo muita influência cultural Sim, de outros estados. miscigenado, né? Sim. Um estado plural mesmo. E a gente, de certa forma, acabou conseguindo criar a nossa própria cultura. Coisa qual o Distrito Federal até hoje tem dificuldade por ter uma grande mescla ali, né? Claro. E Goiás tem sua cultura própria. E eu tentei trazer sobre isso e a questão que hoje os jovens estão perdendo nossa cultura. Nossa cultura, por mais que ela é presente nas escolas, por mais que ela tenta ali sobreviver de forma natural, ela acaba se perdendo. Não se tem o interesse, muitas vezes. O interesse que vai ter, muitas vezes, pela música, Sim. pela cultura, tipo, cultura mais popular. Mas a cultura de raiz, ninguém lembra. Nós não temos, tipo assim, um conhecimento muito específico nas nossas raízes. Claro. Você não sabe de onde veio, de onde partiu ou para onde vai. É aquela coisa, você tem ali sua base, porém você a desconhece. E isso, infelizmente, é muito presente e se nada feito, vai continuar assim. E eu tentei trazer também uma coisa que eu acho que seria muito interessante, tipo, matérias nas escolas que, tipo, pudessem trazer, tipo, a cultura daquela própria região. Não trazer uma cultura ali estéreo de... Tipo, uma cultura que vai falar, ó, Pirinópolis é cultura goiana, é isso e pronto. Tipo, uma linha que você vai ter que caminhar em cima dela e você não vai poder sair. Uma matéria que buscasse explorar também a cultura das outras regiões, das outras partes do estado. E esse embasamento teórico, historiográfico, ele é, de fato, fundante para que haja uma disseminação de conhecimento, né?
vocês falaram em linhas gerais sobre essa questão dos costumes, e é muito importante frisar a importância dos povos originários, né? O Vinícius trouxe alguns dados e reconhecer, né, que Goiás é terra indígena também, Hoje né? a gente tem só então um a gente povo, tem, né? exato. Então a gente tem a Avacanoeiros. comunidade Tapuia, os Avacanoeiros, os Carajá, e quer dizer, essa celeuma cultural, né, essa pluralidade cultural, ela precisa também coabitar a sala de aula, com certeza. Bom, como vocês perceberam, a prosa tá boa, mas lamentavelmente a gente precisa encerrar. O PicPod vai ficando por aqui, mas logo, logo já tem episódio brotando aí. Fica com a gente. De Goiás vem a raiz, energia que nos diz. PicPod chegou pra ficar, vem com a gente se juntar. PicPod não para, nossa vibe tá na área. Escuta aí